Olá. Olá, companheiros. Boa noite. Que a paz de Jesus se faça presente em todos os corações. Tivemos um pequeno problema, está caindo a chuva torrencial. Já faltou luz aqui várias vezes. Então, estamos pisando em ovos, né? Porque a qualquer momento pode ocorrer de a luz vir a faltar. Entretanto, vamos dar prosseguimento à nossa reunião, na expectativa de que nós possamos realmente apresentar o tema sem grandes dificuldades. Antes, porém, faremos a leitura da página preparatória para a prece em seguida, a prece, e logo depois daremos início à mensagem da noite de hoje. Vamos abrir o livro Linha de Luz, aleatoriamente. Caiu aqui na mensagem de número 12, intitulada Padrão, que se baseia na seguinte passagem: porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Esta passagem está registrada em Atos, capítulo 11, versículo 24. Vejamos o que diz Emmanuel. Alcançar o título de sacerdote em obediência a meros preceitos do mundo não representa esforço essencialmente difícil. Bastará a ilustração da inteligência na ordenação convencional. Ser teólogo ou exegeta não relaciona obstáculos de vulto. Requer-se apenas a cultura intelectual com o estudo acurado dos números e das letras. Pregar a doutrina não apresenta óbices de relevo. Pede-se tão só a ênfase ligada à correta expressão verbalista. Receber mensagens do além e transmiti-las a outrem pode ser a cópia do serviço postal do mundo. Aconselhar os que sofrem e fornecer elementos exteriores de iluminação constituem serviços peculiares a qualquer homem que use sensatamente a palavra. Sondagens e pesquisas, indagações e análises são velhos trabalhos da curiosidade humana. Unir almas ao Senhor, porém, é atividade para a qual não se prescinde do apóstolo. Barnabé, o grande cooperador do Mestre em Jerusalém, apresenta as linhas fundamentais do padrão justo. Vejamos a aplicação do ensinamento à nossa tarefa cristã. Todos podem transmitir recados espirituais, doutrinar irmãos e investigar a fenomenologia, mas para imantar corações em Jesus Cristo é indispensável sejamos fiéis servidores do bem, trazendo o cérebro repleto de inspiração superior e o coração inflamado na fé viva. Barnabé iluminou a muitos companheiros, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Jamais ouviremos semelhante lição dos atos. Trata-se de padrão que não poderemos esquecer. Meus irmãos, vamos orar. Vamos abrir o coração e elevar o pensamento às forças superiores da vida, especialmente a Jesus, o médico das nossas almas, para agradecermos por esta oportunidade abençoada, na qual refletiremos sobre informações, ensinamentos importantes
importantes para o fortalecimento da nossa fé, para o esclarecimento das nossas almas. Abençoa-nos, Senhor, envolve a cada companheiro que está ligado a esta transmissão, para que os fluidos reparadores dos desequilíbrios, das enfermidades, esteja com cada um, com cada companheiro, que igualmente se liga a esta transmissão com o objetivo de se instruir para se transformar. Abençoa-nos, Senhor, e envolve-nos na tua paz. Dessa forma, pedimos permissão para dar por iniciada a reunião de hoje. Graças a Deus. Boa noite novamente. Que Jesus abençoe a todos. O tema de que vamos falar hoje é muito interessante: cristianismo e espiritismo. Este é o título do livro de Leon Denis, em que o grande escritor faz uma abordagem histórica do surgimento do cristianismo, na primeira parte do livro. E na segunda parte, analisa o espiritismo. Entretanto, não vamos nos referir a este livro hoje. Procurei uma abordagem mais prática, aquela que diz respeito às perguntas que a maioria das pessoas fazem. Também porque verificamos que existem textos e também palestras de companheiros de outras religiões, portanto não espíritas, defendendo o seu ponto de vista. Não é? Nós respeitamos todos os companheiros, até porque nos reconhecemos como irmãos em humanidade, não é? Mas é necessário nós falarmos do tema sob a ótica espírita. Qual é a relação do cristianismo com o espiritismo? O espiritismo está na Bíblia? São questões interessantes através das quais nós começaremos a abordar o assunto. Não é? Diz Kardec, na introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo: o Espiritismo se nos depara por toda a parte da antiguidade e nas diferentes épocas da humanidade. Por toda parte se lhe descobrem os vestígios nos escritos, nas crenças e nos monumentos. Essa é a razão por que, ao mesmo tempo que rasga horizontes novos para o futuro, projeta a luz não menos viva sobre os mistérios do passado. Então, nós podemos considerar o Espiritismo de duas formas: como a doutrina espírita, um conjunto de conhecimentos organizados e aprofundados, que nos dá uma visão, que é a visão espírita da realidade do ser, que nos explica de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo na Terra. Notadamente, das 5 obras básicas ou fundamentais da codificação: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Esses são os 5 livros. Podemos acrescentar ainda o que é o Espiritismo e a Revista Espírita, um conteúdo em 12 volumes. Então, o Espiritismo
é entendido normalmente como esse conjunto de conhecimentos que formam a doutrina. Mas ele também pode ser entendido, como se refere Kardec, ao conjunto da fenomenologia mediúnica existente desde que a humanidade existe. Porque a mediunidade é uma lei da natureza. E como lei da natureza, assim como a chuva ocorre em decorrência das leis da natureza, independe que a gente acredite, que a gente goste ou não goste, sendo lei da natureza, ela está presente em todos os povos, em todos os tempos. Isso porque o homem é um ser, ou seja, o espírito encarnado é um ser espiritual. E estando encarnado, ou seja, ocupando um corpo físico, ele continua sendo um espírito e se relaciona com o mundo espiritual. Então, a mediunidade é uma lei da natureza. O espiritismo pode ser compreendido como esse conjunto de fenômenos mediúnicos. E nós vamos encontrar no Antigo Testamento, lá na Gênesis, capítulo 18, passagens que falam sobre Abraão, quando ele conversa com Deus. Mais tarde, nós vamos encontrar também Moisés, que conversa com Deus. E aqui cabe uma observação. Eles conversam com Deus na interpretação deles, mas, na verdade, na interpretação espírita, nós entendemos que Deus é o Criador do universo. Os espíritos dizem que nos faltam faculdades para compreender Deus. Isso porque, como espíritos imperfeitos, nós temos uma limitação no nosso conhecimento e também no nosso entendimento. Na medida em que o espírito ele evolui, não é? E se aperfeiçoa, a compreensão da ideia de Deus vai se modificando e também vai se aperfeiçoando. Portanto, tanto Abraão quanto Moisés não conversaram com Deus, porque lá na questão número 1, Kardec pergunta quem é Deus, e não pergunta quem é Deus, não é? Porque se ele perguntasse quem é Deus, ele já estaria pessoalizando, indicando que Deus é um ser, e há quem acredite que Deus é um velhinho de barbas brancas, sentado num trono, que se ira, que se aborrece, que se arrepende, que tem as fraquezas humanas, que pode ser bajulado, não é? E, na verdade, na compreensão espírita, esse Deus é o Deus das galáxias, é o Deus que criou o universo infinito, não é? Esse Deus que criou o universo em que há mais estrelas no céu do que grãos de areia na terra. Então, é desse Deus que nós estamos falando. Portanto, Deus não é um espírito. Certamente, Abraão e Moisés conversaram com um espírito de alta envergadura, né? Este sim, que pelo seu desenvolvimento, pelo seu aperfeiçoamento, se colocava ali, não é? Amando de Deus, digamos assim, não é? Enviado por Deus para estabelecer esse contato. E nós vamos verificar que isso também nos leva a uma conclusão interessante. Tratando-se de um espírito, era um mundo espiritual, né, que se comunicava com o mundo material. Ou seja, a comunicabilidade dos espíritos é uma realidade que está clara na Bíblia. Mais tarde, nós vamos verificar que existe a proibição da evocação dos mortos, feita por Moisés. Mas em que condições? Vemos companheiros que alardeiam essa proibição, não é, como se fosse uma sentença de condenação. Entretanto, faz-se necessário que nós entendamos
Em que contexto ela se deu? O povo hebreu passou 430 anos, né, escravizado ao povo egípcio. E, naturalmente, nesse período de mais de 4 séculos, as gerações se sucederam e costumes foram assimilados de um lado e de outro. Entretanto, o povo hebreu havia assimilado uma prática equivocada, que é a comunicação com o chamado mundo dos mortos, o mundo espiritual, e não estão mortos. Mortos estamos nós, porque estamos enterrados na carne. O mundo espiritual é muito mais intenso, muito mais pulsante, mas havia essa proibição porque houve abuso, né? Evocavam-se os espíritos para frivolidades, para adivinhações, para assuntos de natureza mesquinha, interesseira. E, sob esse ponto de vista, o Espiritismo também não aprova esse tipo de evocação, esse tipo de contato, porque todo o trabalho espírita é feito em nome de Jesus, com o objetivo de socorrer, de esclarecer, de amparar, com o objetivo sério de tirar a criatura humana desencarnada do sofrimento, da dor, para que ela possa se encaminhar para uma situação melhor. E aí alguém pode dizer, mas proibiram. Ora, o fato de proibir é mais uma prova a favor do que contra. Porque ninguém pode proibir o que não existe. Não teria cabimento nós proibirmos o pouso de discos voadores agora, porque ninguém nunca viu a fotos, não é? Mas nunca houve uma comprovação. Mas se proibiu é porque existia essa comunicação, o que prova que ela é uma lei da natureza. Ainda no Antigo Testamento, nós vamos encontrar José, do Egito, que foi vendido por seus irmãos e estava preso no Egito, e ele decifrou os sonhos do faraó, o sonho das famosas 7 vacas magras, 7 vacas gordas, que eram devoradas pelas 7 vacas magras. José possuía essa capacidade de interpretar os sonhos e esclareceu ao faraó que se tratava de 7 anos de fartura, que eram as vacas gordas, mas depois viriam 7 anos de penúria, que eram as vacas magras, que devoravam as gordas, e que, portanto, ele deveria construir silos para armazenar o excesso de produção, a fim de que o povo não passasse fome quando aqueles tempos difíceis chegavam. Então, nós temos inúmeras passagens no Antigo Testamento que falam da mediunidade. Mas também nós temos no Novo Testamento, quando o Espírito, na linguagem bíblica, o anjo, conversa com Maria, anunciando que Jesus virá. Na própria noite de nascimento de Jesus, diversos fenômenos mediúnicos do mundo espiritual vindo para o mundo material se manifestam. Nós temos no batismo de Jesus o relato de que João viu uma pomba, né? E que essa pomba representa o Espírito Santo, e aqui entra também uma nova observação. O Espírito Santo, no entendimento do Espiritismo, não é o mesmo Espírito Santo do entendimento da teologia tradicional, porque no Espiritismo o Espírito Santo significa o Espírito santificado, aquele que se elevou. Então, nós vamos verificar que João Batista também tinha essa grande capacidade. Ele era um profeta. Aliás, o profeta nada mais é do que médium. Não é? Diz Emmanuel no livro Paulo e Estevão, que o profetismo dos tempos apostólicos nada mais é do que o mediunismo
dos tempos atuais. Portanto, o que eram os profetas? Eram homens que recebiam as comunicações, o que foi Moisés, recebendo as tábuas da lei, os 10 mandamentos, recebiam essas comunicações do mundo espiritual, da espiritualidade superior. Nós temos, na vida de Jesus, inúmeras passagens de fenômenos mediúnicos. Vou citar apenas algumas, porque este não é o objeto do nosso estudo de hoje. Nós estamos fazendo essas citações apenas como uma forma de argumentar para destacar o fato de que o espiritismo ele é uma parte do cristianismo. E muita gente não aceita isso, nós respeitamos, mas temos fundamentos bastante seguros para afirmar isso com base do Antigo e do Novo Testamento. Então, verificamos que Jesus sobe ao Tabor, Jesus conversa com Elias e Moisés, que se materializam porque já estavam mortos há muito tempo, e Pedro, na sua ingenuidade, pergunta a Jesus se Jesus não quer que os apóstolos construam uma tenda para cada um, ou seja, para Jesus, para Elias e Moisés, e ocorre a transfiguração do Tabor, ou seja, as vestes de Jesus passam a brilhar, o que nos revela que se trata de um fenômeno de transfiguração, em que Jesus manipula os fluidos para produzir aquele resultado, revelando o estado extraordinário do seu espírito puro, que produz a luz de dentro para fora de si mesmo. Vamos verificar em Atos dos Apóstolos que Pedro é libertado da prisão por um anjo que lhe aparece, e quando a gente diz anjo, no entendimento espírita, é um espírito superior, que arrebenta as correntes da prisão, para que o apóstolo possa sair. Nós vemos também um personagem marcante do cristianismo primitivo, Paulo de Tarso, o grande doutor da lei, que vai ao encalço de Jesus, ou melhor, de Ananias, que havia convertido a sua noiva Abigail ao cristianismo, e ao sol do meio-dia, ele tem uma visão, e é só ele que tem. Os seus auxiliares não entendem o que está acontecendo. Saulo tem um encontro com Jesus. Ele imediatamente cai do cavalo, se ajoelha e começa a chorar. Senhor, que queres que eu faça? É a capitulação do grande doutor da lei, que naquele momento se transforma, porque reconhece a verdade. Então, vamos verificar que esse também é um fenômeno mediúnico. Aliás, Paulo tratou da mediunidade com a palavra carismas. Há diversidade de carismas, mas eu expliquei ao meio. Há diversidade de mediunidade. E aí, nós vamos ver a multiplicação dos pães, que, embora não seja um fenômeno mediúnico do ponto de vista de alguém se comunicar, é de materialização, em que Jesus multiplica os pães. Nós vamos verificar em Apocalipse, quando João começa a narrar, ele ouviu uma voz
que ordenou que ele se sentasse, ele se senta embaixo de uma árvore, e num processo de semi-adormecimento em que ele começa a anotar tudo o que vai ver. E ele então começa a descrever coisas que não existem a partir de palavras, do conhecimento que ele tem. É um processo extraordinário. Nós vamos encontrar o apóstolo João afirmando na Epístola de João, capítulo 4, versículo 1, amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. É necessário verificar se os espíritos procedem de Deus, porque, como diz Kardec no livro dos Médiuns, os falsários também desencarnam. Espíritos que querem ganhar a nossa confiança, assinando nomes pomposos, nomes de espíritos verdadeiramente evoluídos. Então, nós vamos verificar Allan Kardec, na introdução ao livro dos Espíritos, falando a respeito da mistificação, que é um dos maiores obstáculos do espiritismo prático. Será que aquela pessoa, aquele espírito que está ali, é quem ele diz ser? E será que há espírito? Porque a mistificação também pode ser do médium. Se for médium, não é? Então, nós vamos verificar Francisco de Assis, que ouve a voz dizer, Francisco, levanta a minha igreja. Ele pensou que era o templo de pedra, até entender que a igreja a que a voz se referia, a que Jesus se referia, era a igreja do coração humano. Inocêncio III, antes de Francisco chegar, tem um sonho, e neste sonho ele vê um mendigo de ombros gigantes sustentando a igreja que está para cair. É um sonho simbólico, e ele compreende que é um aviso do mundo espiritual. Nós temos Joana d'Arc liderando o exército francês, quando ela vai se encontrar com Delfim, que será o futuro rei. Os papéis são trocados, ele se esconde num salão de mais de 100 pessoas, e ela, que nunca o tinha visto, consegue identificá-lo. E quando os generais se aborreciam, porque ela constantemente mudava o planejamento, ela dizia aos generais: vós tendes a vossa ciência, e eu tenho os meus orientadores. Então, o Espiritismo está na Bíblia, e quando dizemos Bíblia, dizemos o Antigo e o Novo Testamento, está. Porque esse conjunto de fenômenos não ocorre somente na tradição judaico-cristã, da qual nos ocupamos agora, mas em todo o mundo. Se formos pesquisar os arquivos das civilizações antigas, a China, a Índia, o Egito e outros tantos, veremos esses fenômenos ocorrerem. Porque o Espiritismo, compreendido como esse conjunto de fenômenos que foram tidos durante largo tempo na humanidade por coisas sobrenaturais, coisas acima ou fora das leis da natureza, mas não são do que leis que nós não conhecíamos, que nós não sabíamos e, portanto, não tínhamos condições de entender. Portanto,
A mediunidade foi tida como bruxaria, como coisa do demônio, e hoje ainda o é por muita gente que ignora essas leis de que o espiritismo se faz portador. Amai-vos e instruí-vos, diz o Espírito da Verdade. E de onde vem a autoridade espírita? Onde é que está escrito no Evangelho sobre o Espiritismo? E agora eu não me refiro ao conjunto de fenômenos, mas ao conjunto de ensinamentos. Está na seguinte passagem, em que Jesus afirma: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, ou o Espírito Santo, mas não aquele da forma como normalmente se conhece, mas o Espírito Santificado, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Está em João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Então, Jesus está prometendo um outro Consolador, né? E esse outro Consolador, ele permanecerá e ficará em nós. Ou seja, não se trata de uma pessoa, mas de um conjunto de ensinamentos. Então, Kardec diz assim: o Espiritismo vem na época predita cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito da Verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo o que Jesus só disse por parar. Porque Jesus afirmou: muita coisa tenho a vos dizer que não podeis suportar agora. Este suportar significa compreender. Ele tinha muita coisa para falar, mas ele não poderia, não adiantaria falar naquela hora. Então, ele já sabia que haveria necessidade de um desenvolvimento dos seus ensinamentos. Porque a função do Espiritismo é reviver, veja bem, reviver o cristianismo em sua pureza e simplicidade, longe de tudo aquilo que o homem criou, que o homem acrescentou e que não tinha nada da natureza divina. Os erros que foram perpetrados, as guerras de dominação, a morte que espalhou o sangue, que levou a dor e o sofrimento em nome de Deus. Nada disso é da mensagem de Jesus. Tudo isso faz parte da ganância, da arrogância, da imperfeição humana que usou a mensagem divina para obter as coisas da terra, para impor o sofrimento aos seus irmãos, para fazer exatamente o contrário daquilo que se deveria ter feito. E isso em nome de Deus. Então, apoderar-se da mensagem para desvirtuá-la, para acomodá-la aos seus interesses, para submeter os seus semelhantes, é, infelizmente, um fenômeno da natureza humana, enquanto não se aperfeiçoa. Ao tempo de Jesus, nós vamos verificar os fariseus sendo chamados à atenção, sendo repreendidos pelo Mestre Divino.
porque estavam mais preocupados com a aparência do que com a essência, porque eram orgulhosos e estavam muito distantes, embora fossem os intérpretes das Escrituras, estavam muito distantes da vontade divina. Nós temos ainda a questão da reencarnação. Quando Jesus conversa com Nicodemos, e a conversa começa com a afirmação de Jesus, o que nos leva a compreender que deveria ter havido uma pergunta antes. E a pergunta pela resposta a gente pode perceber, né? E a pergunta deveria ser: o que é necessário para chegar ao reino dos céus? E Jesus diz que é necessário nascer de novo. E aí houve a interpretação de que nascer de novo era nascer da água, era um homem renovado. Houve a interpretação como se isso fosse uma metáfora, mas não é. Jesus diz claramente ao doutor da lei, Nicodemos, que é necessário nascer de novo. Depois nós verificamos Jesus conversando com os apóstolos, e os apóstolos dizem, não dizem os profetas, as profecias, que antes de vir o Messias, há de vir o Elias, e Jesus responde que o Elias já veio e não o recebeu. Está lá no final do texto. E eles compreenderam que era de João Batista que Jesus falava. Então, a reencarnação tão combatida é a demonstração da bondade divina. Então, o Espiritismo tem um aspecto moral, que é com que ele se preocupa. Ele não se preocupa, não existe no Espiritismo dogmas, mistérios, religião hierarquizada, porque nada disso existia no tempo de Jesus. Ele não ensinou nada disso. Quando nós nos lembramos de Jesus, ele está cercado pelo povo, ele nunca teve uma pedra onde recostar a cabeça. Ele não andou preocupado em constituir bem, em que o homem criasse uma forma de dominação sobre o seu semelhante. Para o Espiritismo, o aspecto fundamental da mensagem de Jesus é a própria mensagem, é o comportamento. Age assim e viverás. É o comportamento, é o cumprimento do dever, é o esforço para se tornar alguém melhor, mais paciente, mais tolerante, mais esclarecido, alguém útil, alguém que age no mundo de forma limitada, mas muito convencido de fazer a sua parte, por menor que seja. Então, o Espiritismo é a doutrina que prega que fora da caridade não há salvação, em absoluta conformidade com o que disse Jesus. O Espiritismo tem em Jesus um modelo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. O grande guia para a nossa felicidade. O porta-voz da mensagem divina, das leis dos mundos superiores. Por isso, diz Allan Kardec, que o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão. Porque
não se preocupa com as aparências, mas com o comportamento que constitui a essência do que Jesus ensinou. Meus queridos amigos, vamos fazer a prece de encerramento. Eu quero agradecer a todos os companheiros que nos acompanharam aqui nesta transmissão, que todos sejam envolvidos nessa atmosfera de paz, de carinho, de otimismo, porque o cristão deve ser alegre. E que beleza, a luz não foi embora. Então, nós conseguimos trazer a mensagem. Vamos fazer, então, a nossa prece de encerramento. Digamos assim, Senhor Jesus, é hora de agradecer pelas bênçãos recebidas. Podemos sentir essas vibrações extraordinárias que nos acalmam, que nos colocam na sintonia com a tua paz. Abençoa-nos, Senhor, porque somos frágeis, porque precisamos de Ti, mas também ficamos felizes quando percebemos que dentro da nossa fragilidade, das nossas limitações, podemos fazer muita coisa uns pelos outros. Abençoa-nos, Senhor. Envolve a todo aquele que sofre os efeitos da violência, seja da guerra, seja da violência doméstica, seja qual for. Os que estão enfermos, os que estão desesperados. Envolve a todos, Senhor, nas tuas vibrações, para que todos se retemperem, para que todos se reergam, a fim de realizar o que vieram fazer na Terra. Dessa forma, nós te pedimos permissão para dar por encerrada a reunião da noite de hoje. Graças a Deus. Muita paz, meus queridos companheiros. Que Deus abençoe a